Olá, professor e colegas. Apresentaremos análises financeiras e organizacionais da Kellogg Company para informar potenciais investidores de longo prazo sobre a saúde financeira e a sustentabilidade da empresa. A Kellogg foi fundada em 1906 por Will Kellogg, que tinha o propósito de nutrir e dedicar-se ao bem-estar dos consumidores. Atualmente, a maioria das suas ações são de compradores individuais, sendo o Bank of New York Mellon Trust o maior acionista, com quase 18%. O principal produto de seu portfólio é o cereal matinal, que representa mais de 40% de suas vendas. Aqui, trazemos um pouco dos produtos do portfólio da Kellogg. No setor de alimentos embalados, a Kellogg concorre com esses grandes players e, segundo relatórios do Euromonitor, nos últimos anos vem crescendo a presença de marcas privadas nesse setor que acabam tirando parte do share das grandes empresas. Também há uma tendência de crescimento do setor de snack, principalmente em mercados fortes como Estados Unidos e Europa Ocidental. Por fim, uma tendência mundial de alimentação mais saudável, principalmente nos grandes mercados citados anteriormente, que faz com que o consumo de cereal matinal caia ano após ano, pois não é visto como uma comida saudável. A Kellogg é bastante dependente de suas duas únicas marcas conhecidas globalmente, Pringles e cereal Kellogg's. Como se pode ver no gráfico, mais de 40% das vendas de 2019 foram de cereal e quase 30% de snacks. Essa dependência gera um risco para a empresa, pois se um dos produtos passar a performar mal, ela tem que se reinventar, que é o que está acontecendo com a Kellogg nos últimos anos, devido a esse consumo mais saudável dos seus principais mercados consumidores. Pringles e a RX Bar, empresas de barras de proteína americana, são possíveis válvulas de escape para a companhia, visto que o setor de snacks tem expectativa alta de continuar crescendo nos próximos anos. Além disso, a empresa tem investido em mercados emergentes dentro da região africana para reduzir sua dependência dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Fazendo análise dos índices de endividamento, começando pelo endividamento geral, percebe-se que o indicador girou em torno dos 80% durante o período observado, indicando que a maior parte dos ativos da empresa estão comprometidos com os passivos da companhia. Outro indicador é o índice de cobertura de juros, que demonstra a facilidade da empresa de cumprir com seus compromissos a terceiros. Nesse sentido, vemos que em todos os anos o índice se manteve acima de 1, indicando que a empresa sempre teve capacidade de cumprir com suas obrigações de juros. Porém, vemos que pela linha de tendência que o índice vem diminuindo durante o período, indicando que a Kellogg está tendo mais dificuldade para cobrir seus pagamentos de juros. Olhando pelo perfil da dívida, vemos que a empresa se compromete com empréstimos de principalmente a longo prazo, com cerca de 60% de sua dívida pertencente ao seu passivo não circulante. Agora, olhando pela alavancagem financeira, para ver a proporção do capital que financia seus ativos, nota-se que o índice no geral se manteve acima de 1, significando que a empresa teve retorno positivo dessas operações de financiamento. Partindo agora para a análise dos índices de liquidez, começando pela liquidez corrente, podemos perceber que durante todos os períodos a liquidez corrente encontrou-se abaixo de 1, que significa que a empresa não possui a capacidade de arcar com suas obrigações a curto prazo, somente com um ativo circulante, podendo ser demandado ao aporte financeiro de terceiros. Nota-se ainda que, em comparação aos anos de 2010 e 2013, em que o índice se mantinha entre 80% e 90%, nos períodos posteriores tal cenário piorou, chegando ao patamar de 56% em 2015. Tal tendência também se reflete nos outros indicadores, como liquidez seca e liquidez imediata, significando que, no geral, a liquidez da empresa piorou nos últimos anos. Por meio da Debt to Capital Ratio, podemos entender a abordagem que a empresa toma para financiar suas operações, seja por meio de capital próprio ou de terceiros. Vemos pelo comparativo da Kellogg's com o setor que sua estratégia é altamente dependente em empréstimos, o que em si não é algo negativo, contanto que ainda mantém seus outros indicadores estáveis e tem um crescimento na sua receita ao longo do tempo. Bom, falando um pouco agora sobre os índices de atividade, tanto de estocagem, recebimento e pagamento, é importante destacar o prazo de recebimento vem piorando a partir de 2012. O prazo de pagamento teve um grande alta pela aquisição de dívidas de longo prazo da Kellogg's a partir de 2014. O prazo médio de estocagem vem diminuindo lentamente, demonstrando uma melhora na eficiência operacional da empresa desde 2012. Bom, mas independente disso, desde 2016 o ciclo operacional da empresa vem representando valores negativos, pois a empresa conseguiu produzir e receber pelos produtos vendidos em menos dias que precisava para pagar suas dívidas, representando outro ponto positivo operacional da Kellogg's. Bom, agora falando um pouco sobre os índices de rentabilidade, em relação ao ROA, a Kellogg's teve uma melhor eficiência do uso dos seus ativos durante o período de 2010 a 2011, superando a marca dos 10%. A partir de 2014, esse patamar foi reduzido para uma média de 6% ao ano. Já o ROI, ele apresentou uma tendência negativa a partir de 2011. Em relação ao lucro líquido, que entra no cálculo desses dois índices, seus maiores picos foram entre 2013
do ano de 2017 e 2018. Entretanto, como o patrimônio líquido obteve muitas variações, essa mudança no lucro líquido não se refletiu no ROI. Os maiores aumentos no patrimônio líquido aconteceram em 2013, 2018 e 2019, assim como demonstrado no gráfico, pôde obter essas variações mais abruptas. Falando sobre os índices de lucratividade, há uma tendência de queda tanto da margem bruta quanto do EBIT a partir de 2014, explicado pelo aumento de custos durante o período analisado. A margem líquida também teve queda de desempenho a partir de 2014, após uma melhora significativa no ano de 2013. Isso ocorreu com a piora de desempenho operacional e o aumento de despesas, que resultou em um lucro líquido menor. Fazendo a comparação com a margem líquida do setor, percebe-se que a Kellogg conseguiu superar o mercado de packaged food de 2010 a 2013. Porém, a partir de 2014, essa tendência é revertida, ficando abaixo do setor até 2016. Em seguida, a empresa obtém margem líquida maior em 2 anos seguidos e no último ano há uma queda na margem, tornando ela inferior em relação ao mercado novamente. Agora falando sobre o índice de valor Economic Value Added, observa-se um aumento expressivo do EVA no ano de 2013, ano que a Kellogg fez a aquisição da marca Pringles. Porém, no ano seguinte, há o menor EVA dentre os períodos analisados, com a queda do lucro operacional líquido em relação ao ano anterior. Apesar da tendência de queda, a Kellogg manteve o EVA positivo em todos os períodos analisados, não destruindo o valor da companhia. Ao fazer a comparação do ROIC da Kellogg em relação ao setor, é possível perceber que, no geral, a empresa manteve um retorno sobre capital investido inferior em relação ao seu benchmark. O valor de mercado adicionado da Kellogg se mostra positivo em todos os anos, indicando que a empresa obteve seu valor agregado maior em relação ao capital investido nela. Isso ocorreu uma vez que os preços das ações da Kellogg e os números de ações emitidas aumentaram com o passar dos anos. De modo geral, o free cash flow da Kellogg se manteve positivo ao longo dos anos. Porém, nos anos de 2013 e 2014 foi negativo devido à aquisição da empresa Pringles, que fez com que a empresa desembolsasse caixa e, portanto, reduzisse seu fluxo de caixa livre. Agora falando sobre o fluxo de caixa, o primeiro deles é o fluxo operacional, no qual se manteve positivo em todos os anos analisados e foi impactado principalmente pelos altos valores de depreciação e amortização. O fluxo de caixa de investimento foi negativo em praticamente todos os anos, que reflete a aquisição de empresas e participações societárias, sendo a Pringles sua principal aquisição. Em relação ao fluxo de financiamento, percebe-se que há um aumento ao longo dos anos, dada a maior necessidade de financiamento ligados a aquisições de novas empresas. Agora sobre projeções financeiras. Para fazer a projeção, levamos em consideração a projeção de crescimento do mercado de food packaging. Também utilizamos como base a estimativa do crescimento da receita dos últimos 4 anos e quanto cada uma das contas dos demonstrativos representavam da receita. E utilizamos uma média dos últimos 4 anos para fazer a estimativa do balanço, DRE e fluxo de caixa. Esses gráficos a seguir mostram os principais comportamentos das contas na projeção. Em comparação com o índice S&P 500, os retornos que o investidor de longo prazo teria com ações daquela company se mostram muito abaixo do que se esperaria de um integrante desse grupo, apesar de pagar mais dividendos que a média das empresas do índice. Essa tendência é bastante constante nos últimos 10 anos, mas o comportamento passado do valor de ação não diz muito sobre as perspectivas futuras. Para isso, serve a análise dos índices da empresa apresentado anteriormente. O potencial de valorização depende mais da saúde financeira da companhia e de suas oportunidades futuras, que entre perdas de market share e baixa diversidade de produtos, não são tão promissoras. A comparação com o S&P 500, no entanto, esbarra na crescente representatividade de empresas de tecnologia no índice, que tem impulsionado a maior parte de seu crescimento. Para avaliar a possibilidade de crescimento da Kellogg para fim de diversificação da carteira de ações, vale compará-la com um índice específico do setor, como o S&P Food and Beverage. Nessa comparação, o desempenho da empresa se mostra bem mais próximo, apesar de estar ainda abaixo do índice. Falando de sustentabilidade, a Oxfam criou o relatório Behind the Brands, que utilizou 7 critérios: mulheres, pequenos agricultores, trabalhos rurais, mudanças climáticas, uso da terra, uso da água e transparência, para analisar as empresas. Ao final do relatório, a Oxfam recomendou 10 atitudes a serem tomadas pelas empresas a fim de que elas tomem um caminho mais sustentável e responsável com a sociedade e o ambiente. A Kellogg, em 2015, criou o programa Better Days, com a intenção de criar dias melhores para 3 bilhões de pessoas até 2030. Segundo a empresa, desde 2015 eles já criaram dias melhores para 600 milhões de pessoas e alguns dos dados quantitativos estão dispostos nesse slide. É pretensioso dizer como quantitativamente os índices financeiros foram afetados pelo relatório. O que é fato é que a Oxfam acertou nas suas previsões e
que acabaram por afetar negativamente a performance da Kellogg, como por exemplo a alimentação mais saudável e responsável. Houve um aumento no custo operacional nos últimos anos. Provavelmente a criação de diversos processos internos para garantir os objetivos sustentáveis é responsável por uma parcela desse aumento. Com certeza a companhia foi afetada pelo relatório e pelas tendências que o relatório previa, porém afirmar quantitativamente esse impacto é inviável com as informações que temos. A empresa passou durante o período observado por uma reestruturação para se adaptar a condições mercadológicas desfavoráveis, como a mudança nos hábitos alimentares e o decrescimento de vendas em seu principal mercado. Fez investimentos para se expandir em mercados emergentes, além de aquisições como a Pringles, hoje uma de suas marcas mais populares, além de um amplo processo de redução de despesas para se tornar mais eficiente. Dessa forma, ao analisarmos sua performance com o benchmark do índice S&P 500 e S&P Food and Beverages, podemos concluir que a empresa não superou o mercado em sua performance mesmo dentro do setor de alimentos. Talvez fruto do relatório de sustentabilidade da Oxfam em 2013, a companhia desenvolveu iniciativas de responsabilidade social em toda a sua cadeia produtiva, cultivando uma cultura corporativa sustentável. Agradecemos sua atenção.